Bom dia a todos. Quero aqui, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, ao Centro Paula Souza, a ESEG, que tem sido para mim, nas últimas 3 edições, estar aqui uma grande satisfação e um grande prazer, né? Eu tenho sido jurado desde a 5ª edição, né? 2014, 15 e 16, e devo dizer o seguinte: eu tenho uma longa estrada profissional em engenharia, em educação. Eu trabalhei 21 anos no IPT aqui em São Paulo como pesquisador. Trabalhei sempre com inovação tecnológica, com desenvolvimento de tecnologia. E com o passar dos anos a gente vai ficando um pouco cansado de ver e de encontrar as dificuldades, algumas das quais eu vou tangenciar aqui no que eu vou dizer daqui a pouco, que é a gente poder tentar contribuir para a elevação do nível da nossa indústria. E, como consequência disso, tentar fazer do nosso país um país mais rico, mais justo e em que as pessoas possam viver melhor. E eu passei muitos anos, aliás, até hoje eu faço isso, trabalho com as indústrias como consultor hoje, e é muito difícil a gente encontrar ambiente no Brasil para poder fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu resolvi, ao ser convidado aqui pela coordenação da ESEG a fazer essa palestra, eu resolvi abordar um assunto que eu acho que é o assunto que é o pano de fundo de todos esses trabalhos que eu tenho visto aqui como avaliador ao longo desses 3 anos em que eu tenho participado do Prêmio ESEG. E ao participar dessas avaliações e ao ter um contato mais próximo e mais profundo a respeito do que vocês fazem, eu devo dizer que aquele cansaço, aquela dificuldade que eu sentia em ver a nossa indústria, o nosso país como um país, como sendo um modelo de desenvolvimento, que são tantas dificuldades, eu me senti renovado as minhas forças em ver que tem uma juventude aqui no estado de São Paulo, no Centro Paula Souza. Eu trabalhava no IPT, que é aqui do lado, é um órgão do estado de São Paulo que vive de tecnologia. E devo confessar que eu conhecia muito pouco do que vocês faziam. E ao ter contato com o que vocês fazem, eu fiquei perplexo, dada a quantidade e a qualidade daquilo que vocês fazem. Os professores e os alunos, principalmente, né, das diversas escolas técnicas aqui do estado de São Paulo, do Centro Paula Souza, foi uma surpresa. Eu percebi que vocês fazem coisas muito importantes, né? E esse funil que é chegado aqui no Prêmio ESEG, eu sei que muitos outros projetos começam lá atrás e passam por diversas seleções, mas eu sei que todos eles devem ter uma qualidade muito similar, porque, na verdade, sendo julgador aqui dos trabalhos, eu vejo que o nível é muito parecido, a relevância é muito parecida, a orientação é muito bem feita, geralmente. Então, eu devo dizer, inicialmente, que eu fiquei muito surpreso, quando em 2014 eu fui jurado pela primeira vez, de perceber que vocês nos dão bastante esperança para que a gente possa botar o Brasil nos trilhos, porque a vontade que vocês têm, a garra que vocês demonstraram, com os parcos recursos que eu sei que nós no Brasil temos, são de fato muito elogiáveis e muito valiosos para o nosso país. Bom, tendo falado isso, o que eu vou falar a respeito então é sobre inovação, porque, como eu falei, o trabalho de vocês, acho que a maioria, a totalidade, trata disso, né? Inovação. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, correlacionando com essa nossa atividade aqui do Prêmio ESEG. Então, o que é inovação exatamente, né? Então, essa aqui é uma figura bastante simples, mas bastante elucidativa. Eu costumo, quando trato de um conceito fundamental, ir no Aurélio. Aurélio, para quem não sabe, vou dizer, meu pai era jornalista, Aurélio é o pai dos burros, é um dicionário. Meu pai era jornalista, falava, filho, eu não vou te dizer com essa palavra assim, vai ver no dicionário. Isso me criou um costume muito salutar de procurar literatura quando eu precisava, em vez de querer saber de alguém, né? Então eu vou no Aurélio quando eu quero saber uma coisa. Então, o que eu falo ao Aurélio a respeito de inovar? Não é? Introduzir novidade, inventar, criar. E essa figura mostra exatamente isso, né? A aplicação dessas duas situações aqui,
é a mesma, só que uma representou uma tremenda inovação no século XX, sem a qual a gente hoje em dia não teria o conforto, a facilidade que nós temos na nossa vida, que é termos uma lâmpada, né? A gente, quando fica sem luz em casa, percebe como isso faz falta, né? Tem que acender a vela, como vela é um troço que incomoda a gente, é muito menos eficiente, né? Aqui em São Paulo, basta chover, a gente fica sem energia elétrica. Então, eu moro aqui em Cotia, tem muita árvore nos fios, e bate uma ventania, e quando a gente fica sem a possibilidade de ter luz elétrica, a gente percebe que faz muita falta. E isso foi uma grande inovação, né? E, na verdade, quando falamos em inovação, então, essa questão de criação, de inventar, de trazer alguma coisa nova, eu não resisti em mostrar essa figura. Essa figura é uma figura muito interessante, porque mostra as diversas facetas do que é inovar, do que é fazer alguma coisa nova. Então, eu posso ter, ao procurar inovar, como vocês procuraram nos seus projetos, algumas motivações diferentes. E são duas delas importantes. Eu posso ter uma motivação que é a relevância daquilo que eu vou fazer em termos de coisa inovadora, relevância econômica, vamos dizer assim, de aplicação prática. Ou eu posso ter uma preocupação de agregar conhecimento a alguma coisa, a algum fato que é desconhecido cientificamente, acrescentando então conhecimento a esse fenômeno, a esse fato, né? E aí nós temos então, esse que é um livro de 97, do Stokes, e ele que apresenta esse conceito, e ele mostra então que 4 casos típicos, né? Então ali, se você tiver aqui em cima, em que a relevância científica é a principal motivação, nós temos trabalhos do Bohr, por exemplo, que foi um grande físico do século XX, que ele acrescentou muito, ele e muitos outros físicos acrescentaram muito em relação a conhecermos melhor o nosso mundo, porque ele foi um dos fundadores da física quântica, que é uma coisa super complicada, né? Mas é um conceito muito importante hoje. E nós temos, em contraponto, o Thomas Edison, um americano que foi um inventor. Ele era um cientista, mas ele resolveu aplicar os seus esforços do ponto de vista de termos produtos que tenham relevância de aplicação, né? Então, são duas coisas que muitas vezes se contrapõem, e há quem diga que isso aqui é a parte mais nobre da inovação, e há quem diga que isso aqui é a parte mais nobre. E eu digo que, na verdade, a parte mais nobre é esse ponto aqui de cima, onde a relevância científica se junta com a relevância de aplicação, o que é muito difícil de acontecer. No caso do Pasteur, por exemplo, ele foi um cientista, ele foi uma pessoa devotada ao estudo da microbiologia, e ele foi um francês que ele fez várias contribuições para que nós pudéssemos ter vacinas importantes que a gente usa até hoje. Então ele conseguiu conciliar, né, a pesquisa dele, a inovação que ele procurou ter em relação a uma relevância científica muito importante, que ele foi um grande cientista, mas a repercussão disso prática também foi muito grande. Então, quando pensamos em inovação, onde é que eu estou nessa situação? E claro, o cidadão normal está aqui, né? Quer dizer, o camarada que gosta de observar pássaros, ele também tem uma certa inovação associada à sua atividade, mas não é nem muito relevante cientificamente, nem muito relevante do ponto de vista de aplicação, né? Então, os seres humanos normais, nos quais nós aqui possivelmente nos incluímos, estão aqui, e as pessoas que são geniais, elas estão se destacando em cada um desses 3 quadrantes aqui. É claro, então, que se eu estou falando em aplicação e inovação, em produto e processo, a inovação está muito mais ligada à invenção, e eventualmente, como no caso do Pasteur e alguns outros, né, quem inventou o transistor, por exemplo, nos anos 50, algumas descobertas de cientistas, elas se enquadram aqui. O Pasteur é esse caso exemplar. Mas geralmente a inovação ela está ligada à invenção, porque se traduz num efeito de aplicação em que a sociedade vai se beneficiar através de um produto, por exemplo. E falando em inovação, então, como é o caso de vocês todos aqui, sendo alunos e professores e profissionais envolvidos em atividade técnica, então falar de inovação tecnológica, né? Eu falei aquilo que eu trabalho a vida inteira. Então, quando eu falo de inovação tecnológica, eu penso em inovar processo ou produto. E, na verdade, esse termo, ele significa uma coisa, aplicação prática, que no termo industrial, empresarial, significa visar lucro. Então, como é que funciona isso numa empresa ou numa instituição de pesquisa, por exemplo, que faz esse tipo de trabalho que chama de inovação tecnológica? Então, existe alguém aqui, né,
que, por exemplo, aqui nesse caso, essa figurinha, ela é muito bacana porque é, vamos dizer, a alta direção da empresa, que eles é que decidem o planejamento para onde vão os recursos, eles é que abastecem essa máquina de inovação, a máquina de ideias. Então, daqui saem ideias, né? E tem toda uma estrutura que analisa, que gera a ideia, analisa a viabilidade, vê se ela é aplicável e testa a ideia. Algumas ideias vão para o lixo. Isso é muito normal acontecer. Um exemplo a respeito disso. A IBM, que é uma empresa gigantesca de tecnologia de informação, ela tem, há muitas décadas, aplicado quantias muito grandes de recursos em desenvolvimento, pesquisa e inovação. E, claro, tem muito sucesso, porque a IBM é a grande marca de computadores e de software que tem no mundo, né, de sistemas de grande porte. Tem sido há muitos anos. E é interessante saber que a taxa de mortalidade de projetos da IBM é muito alta. De cada 1000 projetos que o pessoal da IBM lança e gasta dinheiro, só 10 é que dão alguma repercussão prática. 990 morrem. Mas aqueles 10 que dão repercussão prática geram o lucro, não é? O produto que dá certo, a ideia que dá certo, vira um produto e esse produto vai alimentar o que o dono da empresa quer, que é ganhar dinheiro, e ele vai investir de novo nesse sistema. Então, isso aqui é um sistema que funciona muito bem, e vou mostrar que no Brasil isso não funciona muito bem, não é? E para evidenciar essa questão, eu fiz aqui uma pesquisa rápida a respeito de índices de inovação. Como é que a gente pode avaliar? Hoje, o presidente do IPT, Fernando Graff, foi meu colega de muitos anos de laboratório, e ele sempre fala assim, nós temos que ter método de avaliação quantitativa do que a gente faz em pesquisa, em desenvolvimento. Então, como é que eu avalio de maneira quantitativa inovação? Uma das maneiras é a gente ver o número de patentes que são depositadas e emitidas por um país, por exemplo. Então, aqui nós temos isso, o número de patentes em função do ano, né, desde 1960, e aqui nós temos vários países. Você vê que o Brasil, Espanha e Índia estão aqui embaixo. Está quase no zero. Isso aqui é a Coreia do Sul. Quem que não tem uma televisão, telefone da LG, da Samsung, um carro da Kia? Quer dizer, e há 30 anos atrás, essas empresas não existiam, né? Então, a gente percebe que a Coreia do Sul, a partir de meados dos anos 80, sofreu um processo de produção de inovação, porque patente é inovação. E olha a repercussão disso em termos de PIB. Na mesma época em que eles começaram a investir maciçamente em inovação, o país começou a enriquecer como um todo. Quer dizer, a riqueza do lucro, né, da empresa, a riqueza se manifesta na melhoria de vida, no aumento do padrão de vida da população daquele país. Então, esse é um caso importantíssimo da gente ter na cabeça, que a Coreia, ela é hoje uma potência econômica e tecnológica, porque ela investe até hoje, continua investindo muito em inovação. A China é um outro caso, é o caso atual. A Coreia já está um pouco para trás, porque a China engoliu o mundo inteiro em termos de tudo, de economia, de tecnologia. Então, essa notícia aqui saiu na Folha semana passada. China é o primeiro país a superar a marca de 1 milhão de patentes por ano em 2016. E aqui temos uma evolução histórica, um pouco menos atualizada, mas percebe que, olha aqui, aqui é a Coreia do Sul, aqui está Brasil, Índia, Rússia. A China tem aumentado drasticamente a sua produção de inovação. Como consequência disso, a China tem se tornado uma potência mundial e logo, logo, dizem os especialistas, se bem que economia é que nem meteorologia, a gente nunca sabe se eles vão acertar, mas provavelmente vão acertar, né? A tecnologia que a China desenvolve ao longo desses últimos 15 anos garante à China que daqui a uns 5 anos, ela vai ultrapassar a economia americana. Então, é uma potência, é um caso que todo mundo se debruça e estuda para ver se esse modelo funciona e, sob muitos aspectos, funciona. Ou seja, a China é um caso exemplar também nessa questão. Ela investe muito em pesquisa. E, na verdade, então, quando a gente fala em pesquisa, inovação, voltando àquela questão do quadrante, pesquisa
Pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento, aquela pesquisa mais fundamental. E inovação é pegar o conhecimento e transformar em dinheiro, que é a realimentação daquele ciclo. Isso é muito interessante a gente ter na cabeça, né? Então, eu falo disso porque inovação é o tema dos trabalhos que a gente tem trabalhado aqui nesse Prêmio ESEG ao longo dos anos, desde que eu tenho participado. Só que nem todo mundo reconhece esse valor. E essa charge demonstra isso, né? A roda foi inventada lá no Oriente Médio por volta de 5.000 anos atrás. Uma roda maciça. Como é que eles faziam para carregar carga? Não sei. Acho que era na mão, sei lá. A roda foi um grande... O Pablo, que é matemático, gostou dessa figura, porque a roda é uma figura geométrica, uma circunferência, é uma coisa que sempre atraiu os matemáticos, até hoje atrai, né? O pi, essa figura mitológica constante pi, vem daí. E o cara inventou a roda, mas as pessoas que estavam lá transportando carga não atinaram da relevância que essa inovação representaria em termos de vantagem para os seus produtos. E isso acontece frequentemente. Eu vivo isso frequentemente até hoje. Muitos projetos que vocês podem desenvolver nas ETECs, em qualquer lugar, se vocês forem querer vender numa empresa, o cara vai achar caro, ele vai colocar um monte de empecilho e não vai comprar a ideia de vocês. E muitas vezes está fazendo um mau negócio ao tomar essa decisão. Porque nem todo mundo percebe essa necessidade. E eu quero informar aqui para vocês uma coisa. O Brasil... né? Então, aqui nós temos investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Em porcentagem do PIB, que esse é um número. Então, os países normalmente investem em pesquisa e desenvolvimento e inovação por volta entre 2% e 3% do PIB. Os países mais ricos investem mais, os mais pobres investem menos. E se vocês forem ver aqui, né, os países econômicos mais importantes investem muito mais. Por exemplo, o Japão. E aqui uma diferenciação importante. O vermelho é investimento de empresas e o azul do governo. E o que a gente percebe é o seguinte, o modelo de desenvolvimento desses países é que as empresas investem muito mais do que o governo. Então, os países que são os países, são nossas referências de economia hoje, esses países eles são potências econômicas porque, entre outras coisas, as empresas têm consciência de que elas têm que investir em inovação, e não só o governo. Nós ainda estamos numa situação em que o governo investe mais do que as empresas. Isso aqui me surpreendeu, porque, na verdade, isso aqui, se você faz a conta certa, dá menos do que 0,2% das empresas. Aqui tem compra de máquinas e tal, que isso entra com investimento em inovação. E não é bem inovação. Quando você compra uma máquina, não é inovação, né? Se você faz uma máquina nova, isso é inovação. Agora, a gente percebe que investir em inovação não é só tarefa do governo. O Brasil, o Estado de São Paulo, a FAPESP, por exemplo, que é um órgão do Estado de São Paulo, que funciona muito bem, ela financia a pesquisa e inovação. Financia com projetos, com seriedade, com eficiência. Os órgãos federais, um pouco menos, mas também. Então, o governo faz o seu papel, tem feito isso há anos, há décadas. As empresas é que têm que melhorar em relação a isso, porque as empresas investem muito pouco ainda, e essa figura mostra isso, né? Embora tenha aumentado, mas ainda a nossa participação não chega a 1%, está longe de 1%, como eu falei, esse número aqui é um número que está embutido nele, compras de equipamento, então isso não é bem inovação. Então, qual é o recado aqui? O Brasil tem uma necessidade de investir em inovação. E olha aqui a repercussão de ter essa participação em inovação ruim às empresas. O nosso índice de produtividade, um índice de economia, comparado com as empresas dos países asiáticos, ao longo do tempo elas vêm melhorando e nós estamos mais ou menos mantendo o mesmo nível de eficiência. E isto, obviamente, tem uma repercussão econômica, né, que atinge todos nós, porque se a gente continuar sendo vendedor de commodity, a gente vai ter um déficit, porque quem vende máquina ganha muito mais do que quem vende commodity. Então a gente tem que reverter essa situação. A gente tem que agregar valor ao que a gente faz, inovar nos nossos produtos e processos para a gente poder ter uma economia
mais forte. E por isso que eu digo, eu enalteço os trabalhos que eu vejo aqui, do nosso Prêmio ESEG, que vocês do Centro Paulo Souza conduzem, que são trabalhos que eminentemente, para não dizer totalmente, têm como finalidade inovação tecnológica, né? Eu vi aqui diversas ideias muito interessantes, muitos trabalhos, fiquei surpreso de ver. Como eu falei, eu trabalhei em pesquisa, trabalho até hoje em desenvolvimento, e fiquei surpreso de ver como os alunos das ETECs e os professores têm desenvolvido trabalhos muito interessantes, que, se fizerem um pouco mais de esforço, vai ter aplicação industrial fácil. Então, é esse mecanismo que nós temos que procurar estabelecer melhor no Estado de São Paulo e no Brasil. Procurar implementar as ideias no ambiente industrial. Porque as ideias são muito boas, os projetos são muito bons e vocês têm muito mérito. Bom, falando agora um pouco dessa nossa interação, ESEG com Centro Paulo Souza, através do Prêmio ESEG. A ESEG é um grupo, aliás, a ESEG é uma escola que vem do grupo, que é originado do grupo educacional Etapa, né, que é um grupo famoso, começou com um cursinho lá, faz 30, 40 anos, não lembro, eu era jovem quando o Etapa começou a ter relevância no mercado de cursinhos, e aí foi se desenvolvendo, e hoje o Grupo Etapa é uma referência da sua educação. O Etapa está sempre aí nas listas entre as melhores escolas, a aceitação em vestibular é muito elevada, quer entrar no ITA, quer entrar na Poli, na Medicina, o Etapa sempre tem lá, sempre publica isso, porque faz parte da atividade. E o que está no foco desse sucesso é isso aqui, a valorização do aluno. O Etapa tem como meta básica entregar para o aluno o melhor que pode. E o que o Etapa entrega para o aluno? Educação, conhecimento. E a ESEG, ela transfere isso, traduz isso para o nível universitário. A busca pela excelência na formação e no ensino. Isso, eu posso falar que eu já dei aula em muitos lugares, fui aluno em vários outros lugares, e sei que essa é uma marca registrada desse grupo. E a ESEG segue essa tradição. Como é que eu posso demonstrar para vocês isso? Uma coisa que muita gente não sabe, mas a ESEG ela tem uma ênfase muito grande na participação e pagando todas as despesas dos seus alunos em eventos internacionais de competição acadêmica. Por exemplo, esse ano, 11 alunos da ESEG do curso médio, nível médio, né? Era colegial, médio, agora é médio. Ganharam 11 medalhas em eventos top. Esse aqui, por exemplo, é a Olimpíada de Matemática. O Brasil ganhou 4 medalhas de prata. E os 4 de prata foram alunos da etapa. Matemática. Isso foi agora, eu não vou enxergar daqui, mas foi Hong Kong. Pablo, você me ajuda porque você está vendo melhor que eu, você é matemático, então me ajuda aí, Pablo. Outro importante evento é a Olimpíada de Física, essa foi em Zurique. Olha o cara com o Toblerone ali atrás. Então, esse é em Zurique. Uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Gente, ganhar medalha de bronze em qualquer coisa que seja nível mundial é dificílimo. É muito difícil. Medalha de bronze não é nada. Medalha de bronze, meu amigo, pra você medalha de bronze numa competição estadual é difícil. Imagina uma competição mundial. Física. Mesma coisa, química. Foi agora em julho, na Geórgia. Foram 4 medalhas, 2 de prata, de 2 alunos do Etapa. E não é só ciência exata, né? Ciências humanas, linguística. Uma competição na Índia, Olimpíada Internacional de Linguística. Uma de bronze, foram 2 participantes, um de bronze. Em biologia também. Foi uma Olimpíada de Biologia Vietnã. Também um aluno participou e ganhou medalha de bronze. Então isso demonstra esse compromisso que tem o Grupo Etapa. E eu falei, isso ele percolou para a ESEG. Eu não conhecia o Grupo Etapa, nunca tinha estudado lá, eu trabalho lá há 9 anos aproximadamente, e fiquei surpreso de ver a seriedade que tem. Todo mundo tem lá. Desde o funcionário mais simples até o mais graduado, os alunos todos são muito sérios, porque trazem esse comportamento como marca principal. E isso gerou, então, recentemente, esses resultados aqui. Agora foram da ESEG. A ESEG tem
ela tirou nota máxima no curso de engenharia de produção, entre 329 cursos avaliados, 22 tiraram nota máxima 5, a nota 5 vai de 1 a 5, e foram 13 federais, 2 estaduais e a ESEG é a única particular, única privada. Isso demonstra que a ESEG tem 10 anos, né, Silvia? 9 anos. Em 9 anos a gente conseguiu imprimir essa marca nessa escola, dada essa seriedade, essa busca pela excelência que o Grupo Etapa promove, né? E marca. E aí essa figura eu coloquei porque nós temos aí vários exemplos. Quer dizer, a gente acha que tudo acontece aqui numa escola, né? E na verdade não é tudo que acontece na classe. A classe é muito importante, obviamente, mas tem um monte de outras coisas que gravitam em volta da classe que qualificam um curso ou desqualificam. Nesse caso, qualifica. Por exemplo, nós temos muitas palestras de gente de renome, de casa e de fora de casa. Frequentemente, isso são ações que nós temos quinzenalmente, né? Esse ano veio falar, agora há pouco tempo, veio falar sobre a Miriam Leitão, economista, jornalista de economia da Globo, né? E nós temos também uma participação muito grande com uma interação grande de extensão com escolas, né, da região, para virem conhecer o Etapa e a ESEG. E temos também, obviamente, uma complementação da formação dos engenheiros, que é visita a empresas para ver o que as empresas fazem de fato, para o camarada ver como é que é a profissão de ser, nesse caso, engenheiro de produção, né? Então, aqui nós temos um portfólio de diversos exemplos. Nós temos uma competição interessante, começou isso esse ano. Competição é o desafio de sustentabilidade, né? Então, os alunos formam grupos e eles têm lá que disputar entre eles, orientados por um ou dois professores, assuntos em que eles competem, ver quem é que é mais sustentável, né? Então, isso é uma coisa bastante motivadora para os alunos, porque isso, além de agregar conhecimento, seriedade a essa relação escola-aluno, ela motiva o cara a estudar. Isso é o importante, e se aprimorar, e porque vai querer ganhar do outro, né? E em relação, então, a essa filosofia, a ESEG tem esse prêmio em parceria com o Centro Paula Souza, que é uma entidade de excelência. Eu estava ontem aqui com o professor Rogério, revisando os números, né, Marcos? E fiquei besta de ver 220 ETECs, não sabia, e 66 FATECs, quase 300 mil alunos. Isso é muito aluno. Isso é muito aluno. Não é fácil você gerenciar um grupo desses, muito menos com alto nível, né? Então, é muito meritório o governo do Estado de São Paulo, através do Centro Paula Souza, ter esses resultados. E as ETECs são quase 210 mil alunos, com 138 cursos voltados para a indústria, para a agropecuária e para serviços, em que esses são pontos importantes. Então, são 138 cursos, né? muitas carreiras. Isso é muito importante para você poder atender às demandas que a economia do Estado, as necessidades do Estado de São Paulo. Tem um grande mérito educacional acadêmico. Quer dizer, a gente sabe que, nós vamos falar daqui a pouco, nós temos alunos das ETECs lá, e das FATECs também na ESEG, e são muito bons alunos. São os melhores que a gente tem. Os cursos normalmente têm uma forte orientação para a tecnologia, incentivo a empreendimento, a vocês serem empreendedores. O Prêmio ESEG é justamente uma dessas facetas. E vocês têm muita atividade de desenvolvimento e inovação. E usando isso como aprimoramento da formação para o ensino dos alunos. Então, isso é muito importante e muito relevante. E, obviamente, por causa disso, então, a ESEG procurou essa parceria com o Centro Paula Souza. Então, sobre essa parceria, os alunos têm, das FATECs e ETECs, têm uma facilidade de ingresso na ESEG, inclusive financeira, né? Hoje, 30%, por exemplo, dos nossos alunos, vou fazer uma estatística essa semana com a Silvia, porque eu queria falar sobre isso aqui hoje, quase um terço dos alunos são vocês, né? Das ETECs ou das FATECs. Nós temos, às vezes, o camarada que fez FATEC e vai fazer engenharia, vai complementar lá na ESEG. E a nossa experiência mostra que os alunos daqui do Centro Paula Souza têm um ótimo desempenho.
A gente vê na classe que os melhores alunos, os mais sérios, os mais dedicados, acostumados a estudar, que não está lá porque o pai quer, está lá porque ele quer aprender, ele quer melhorar na vida, porque ele quer aprender, são os alunos que têm são os egressos da Centro Paula Souza. O que geralmente acarreta que são profissionais depois, alguns já se formaram, que têm um bom desempenho, são aqueles que têm os melhores empregos e desempenho melhor nas suas atividades. E o prêmio, esse prêmio aqui, ele é um mecanismo de valorização do que vocês fazem. Então, muito importante isso. A ESEG, ela procura incentivar a inovação dentro do Centro Paula Souza, valorizando o que vocês fazem. Né? Isso é muito importante porque, como eu falei, isso gera a vontade de querer melhorar, de querer aprender, de querer ganhar o prêmio. Mas aprender é mais importante que ganhar o prêmio. A gente ganha muito mais aprendendo do que ganhando o prêmio. Não é? E ao longo desse tempo que nós temos de 7 anos de Prêmio ESEG, foram 3.000 estudantes envolvidos em mais de 1.070 projetos. Dados que o Marcos passou para nós, quer dizer, é projeto para book. Isso é um funil, né, Marcos? Os 15 que chegaram aqui começaram 300 antes, não é isso, mais ou menos? Então é um funil. Então quem chega aqui hoje já passou por diversas etapas e já foram classificados e avaliados positivamente para chegar aqui. E um ponto importante do trabalho de vocês é a diversificação de temas. Então, aqui a gente tem visto temas da área farmacêutica, médica, engenharia civil, engenharia mecânica, gestão, empreendedorismo, quer dizer, são diversas as áreas, dada a multiplicidade de assuntos e de escolas que o Centro Paula Souza tem. Isso se manifesta no nosso prêmio, que é muito, muito interessante isso, porque eu falei, inovação não pode ser só numa área, tem que ser em todas as áreas, para que a gente possa ter desenvolvimentos técnico e social. E claro, isso é muito importante, essa maneira de ser é uma ferramenta para o desenvolvimento e para o aprimoramento dos alunos que estão envolvidos nesses projetos e no Centro Paula Souza. E eu acho muito importante essa figura aqui, que está um pouco cortada ali, não faz mal, mas dá para ver. É isso que falta no Brasil. Onde eu vou falar sobre tecnologia, eu levo essa figura. Todo curso que eu dou, palestra que eu dou, eu levo essa figura. Eu quero que todo mundo veja e que aprenda que o brasileiro ainda precisa conhecer esse encaixe aqui melhor. Você vai no Japão, vai na França, Estados Unidos, Canadá, Coreia, a academia, que somos nós, né, ela tem uma aplicabilidade e uma facilidade de aplicar o que ela faz muito grande com esse cara aqui, que é esse cara que gera riqueza. São as empresas, as indústrias. Né? A indústria precisa do apoio, do nosso apoio. Muitas vezes nem sabe disso aqui no Brasil. Acha que sabe tudo. Mas precisa. E a gente tem todo o ferramental para poder ajudar essas empresas. E a gente, muitas vezes, no Brasil, se perde nesse diálogo que é muito ruim. Eu fico mudo de um lado, o outro fica mudo de outro, e a gente não conversa. Então, precisamos aprender que isso é muito importante, que o mundo acadêmico e empresarial, eles têm que se integrar. E esse projeto do prêmio, ele visa justamente favorecer isso também, porque, como eu falei, eu já conversei com professores aqui, nas outras duas anteriores versões do prêmio, em que eu já estava pensando em aplicação, e um deles até deu certo. Então, quer dizer, a gente conversando, vê que muitas vezes um trabalho que os alunos fizeram o TTC, o TCC, e vai para a biblioteca, não, aquele trabalho vai virar alguma coisa industrial, por exemplo. Né? Então, isso é importante, e ações desse tipo intensificam e ampliam essa necessidade que nós temos de tornar essa interação aqui mais fácil no Brasil, que nós temos que aprender muito. A indústria e a academia têm que conversar mais, e esse tipo de ação é muito importante nesse cenário. E, obviamente, então, como eu falei, hoje, inclusive, vão ser dados 3 prêmios, né? Mas, na verdade, o importante não é o prêmio, não é ganhar o prêmio. O importante é vocês terem a certeza, a convicção de que o trabalho que vocês fazem, os professores nas escolas, os diretores, os dirigentes, o Centro Paula Souza, e nós da ESEG apoiamos, mas
vocês alunos, esse trabalho é muito importante. Vocês não percebem isso agora, mas é muito importante para nós como país, né? Então, o importante não é ganhar o prêmio, o importante é trabalhar, como vocês têm que trabalhar com seriedade, com honestidade, procurando sempre fazer o melhor. E isso nós percebemos que o Centro Paula Souza faz através das suas ETECs, também da sua TECs, embora aqui o nosso tema é ETEC. E a gente, como eu falei, do ESEG tem muito prazer em participar dessa, tangencialmente dessa ação de vocês, porque reconhecemos como muito relevante esse trabalho que o Centro Paula Souza faz, né? E para finalizar, não fiquem chateados quem não ganhou. Vocês têm um copo que está com limonada pela metade, né? Outra metade está vazia. Valorizem a metade com o limão, com a limonada. Ah, perdi. Vocês não perderam nada, vocês só ganharam. Quem está aqui hoje, e acho que até alguns grupos não estão, mas quem esteve aqui ontem e quem está aqui hoje, todos vocês ganharam. E, continuando a fazer isso, vão ser sempre vencedores. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu falei um pouco além do que vocês gostariam de ouvir, em termos de tempo, mas eu espero que essa mensagem seja... Vocês gravem isso, porque essa ação que o Prêmio ESEG fomenta, que é valorizar o que o Centro Paula Souza faz em termos de inovação, de pesquisa, de trabalho, de desenvolvimento, isso é muito importante para o país e para vocês como pessoas individuais. Muito obrigado.